Arredonda o seu daí, que eu arredondo o meu aqui. E está valendo mais um programa Show do Esporte, episódio 17, que eu estou na companhia do meu parceiro de longa data, Luigi Ribeiro. Como tá, Luigi? Fala, meu irmão, estamos aí para mais uma edição do Show do Esporte. Nem parece que a gente passa a sexta-feira inteira junto. Mal sabem os bastidores desse programa. Coisas incríveis acontecem. Verdade. Verdade. Estamos na companhia de um dos melhores e maiores produtores do Brasil. Alô. Estamos na bancada com prazer e muita honra. Rafa, boa noite. Finha. Aplausos para mim. É o homem. É o homem, merece aplausos. Muito obrigado. Não merece palmas, merece Tocantins inteiro. Boa noite, gente. Que prazer estar aqui com vocês de novo. Batata doce. Sou fã número 1 de vocês. Muito obrigado e vamos começar o programa Show do Esporte. Conexão. Quem ouve gosta. O Magnus Futsal foi bicampeão da Libertadores, vencendo o Barraca Central por 4-2, Luigi. Grandiosíssimo Magnus, que eu conheci o Magnus antes do Fred Desimpedidos começar a jogar o Falcão Rei 12. O Magnus é um incrível clube que sim, é o melhor do Brasil. Eu acho que é o melhor do Brasil e tá na minha opinião. Sorocaba. Lá de Sorocaba, o melhor time de futsal que a gente pode ter no Brasil. E parabéns ao Magnus. Parabéns ao Rodrigo Capita, que é capitão da seleção brasileira. Ele é muito bom. E vamos ter a Copa do Mundo, né? Vamos ter a Copa do Mundo de futsal. Vamos torcer para os nossos meninos do Brasil ganharem mais uma Copa do Mundo. Conexão FM. Conexão. A rádio que mais cresce no litoral de Santa Catarina. Olha que notícia maravilhosa. Os médicos de Carlos Alberto Parreira disseram que ele está livre do câncer, está recuperado e pode voltar às suas atividades, Luiz. Que benção. É um negócio que eu não consigo muito falar por causa de questões pessoais, mas eu diria glória a Deus por isso. É uma grande conquista para a vida dele e sinto que a família dele ficou muito honrada com isso. Para quem não sabe, o Carlos Alberto Parreira foi tetracampeão do mundo com a seleção brasileira em 1994 e esteve presente na comissão técnica do Brasil no pentacampeonato em 2002. Verdade. Brasil! Conexão FM. Nicolas Dela Cruz sofre trauma no joelho direito e segue sendo reavaliado. Sofreu uma pancada, pôde jogar no jogo da Libertadores, que nós vamos falar mais tarde sobre os resultados aqui, mas tem uma preocupação em relação ao uruguaio Nico Dela Cruz. Conexão, a rádio de toda a família. Agora iremos com o áudio do nosso querido Fábio Garcia, o nosso massoterapeuta mais que amigo nosso. Vamos lá, vou dar a voz para o Fábio. Porque, Fábio, conta pra nós aí o que você tem de novo. Olá, meus amigos aqui da Rádio Conexão FM. Hoje temos um tema fascinante que combina ciência e condicionamento físico. A neurociência no condicionamento físico do ser humano. Vamos explorar como o cérebro e o sistema nervoso desempenham um papel crucial no desempenho atlético e compartilhar 2 dicas valiosas para otimizar seu treinamento com base na neurociência. A neurociência estuda como o cérebro e o sistema nervoso influenciam o comportamento e as funções corporais. No contexto do condicionamento físico, compreender esses processos pode ajudar a treinar de forma mais eficaz e alcançar melhores resultados. A conexão mente-músculo. Uma das principais descobertas da neurociência no campo do condicionamento físico é a importância da conexão mente-músculo. Quando você se concentra intensamente nos músculos que está trabalhando durante os exercícios, o cérebro envia sinais mais fortes e mais eficazes para esses músculos, resultando em uma melhor ativação muscular e um treino mais eficaz. Essa técnica não só melhora a eficiência dos exercícios, mas também pode reduzir o risco de lesões, pois promove uma execução mais controlada e precisa dos movimentos. Neuroplasticidade e aprendizado motor. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais. No condicionamento físico, isso significa que o cérebro pode aprender a aprimorar habilidades motoras com a prática repetitiva. Exercícios regulares e consistentes não apenas fortalecem os músculos, mas também melhoram a coordenação e a memória muscular.
tornando os movimentos mais precisos e eficientes ao longo do tempo. Eu sou o Fábio Garcia, massoterapeuta, e trouxe a vocês 2 dicas baseadas na neurociência, que podem ajudar você a otimizar seu condicionamento físico e alcançar melhores resultados de forma mais eficiente. Continue sintonizado na rádio Conexão FM para mais dicas de saúde e bem-estar. Até a próxima! Conexão! O volante francês Tchouaméni está fora da final da Champions League, que acontecerá amanhã por conta de uma lesão. Bom, grandiosíssimo francês Tchouaméni não vai poder jogar a final da Champions pela questão do fato da lesão, né? Foi cortado. Grandiosíssimo jogador que a gente Tchouaméni é o melhor volante do mundo hoje? Não. Não tem essa, não. Rafa, quem você acha que é o melhor volante que você já viu jogar no futebol? Travei aqui. Cazé. Não. Que eu já vi jogar. Que viu jogar. Volantão, né? Dunga. André Pirlo. Ralph. Tá de brincadeira. Depois dessa, corta e vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Não dá pra comer. Eu tenho que apoiar. Conexão! O Grêmio pode não jogar mais na sua arena no ano de 2024 por conta de todos os estragos que aconteceram em Porto Alegre. O Internacional já está começando o processo de recuperação do estádio Beira-Rio e deve retornar a jogar em Porto Alegre muito em breve. O Grêmio não tem essa mesma sorte, infelizmente. A arena, como não é propriedade do Grêmio, é propriedade de uma construtora lá de Porto Alegre, o processo é um pouco mais demorado e o estrago da arena do Grêmio foi maior que o estrago do Beira-Rio. Então o Grêmio pode não jogar mais na sua casa, na arena do Grêmio, em Porto Alegre, neste ano de 2024. Conexão! Está falando de Grêmio, eu vou pedir pro Rafa soltar o áudio do treinador Renato Portaluppi, falando sobre toda essa questão do retorno aos gramados das equipes gaúchas. De perto, que sabe o sofrimento que o povo tem passado. Eu tenho visto algumas pessoas, inclusive, falar que na minha última entrevista que eu estou tentando desviar o foco. Desviar o foco do quê? Eu não sei onde que essas pessoas têm essa mente. Desviar o foco do quê? Nosso povo está sofrendo. Nosso povo está em todos os sentidos, digamos assim, uma catástrofe. Agradeço ao meu Brasil todo, mais uma vez, pelo que eles estão fazendo pelo Rio Grande do Sul. É difícil. Aí as pessoas acham que, na minha entrevista, eu estou desviando o foco. É só se colocar no lugar de um dos gaúchos. Conexão FM. O Brasil terá 6 tenistas que jogarão o maior campeonato da história do tênis, o Roland Garros. Conexão FM. Falar de time paulista agora, vamos falar do meu Corinthians, que o Corinthians abriu conversas para renovar com Carlos Miguel, que é um grande goleiro que tá no processo de tampar o buraco do Cássio após a saída para o Cruzeiro. E o Corinthians abriu conversas para a possível renovação. O que você acha disso, Rafael, que está na minha frente, que está rindo demais? Desculpa, eu te atrapalhei muito. O que você acha? O que você acha disso? Olha, cara, do Corinthians. Lembrando que o Carlos Miguel tem 2,5 metros de altura. Eu prefiro me abster para não magoar meu colega. O Carlos Miguel, pra mim, pode anotar corintianos e tudo mais. Pra mim, o Carlos Miguel será, depois do Cássio, ele vai ser o cara da história do Corinthians. Amém, eu sou corintiano e eu falo isso mesmo. Tá, o cara vendo, é muito Rafael bom, mano. Rossetti? Ele é muito bom, goleiro. Ele é muito bom, goleiro. Melhor que um tal de jogador goleiro aí que tá no time de São Paulo também. A rádio de toda a família. Conexão. Falando sobre o goleiro da Vila Belmiro, João Paulo,
que se lesionou, o Juninho, que é líder do América Mineiro, falou sobre a questão do fair play. E eu vou pedir pro Rafa soltar o áudio do Juninho, capitão do América Mineiro. Não, sendo sincero aqui, acho que erramos. Erramos quando a gente se fala de fair play. Alguns dias atrás aqui, eu falei sobre essa tragédia de Porto Alegre e eu cobrei que nós, seres humanos, se tornassem pessoas melhores. E talvez a primeira oportunidade que a gente teve de demonstrar isso, a gente falhou. Não estou aqui falando que o Renato falhou, nós falhamos, na minha humilde opinião. Então, foi isso, acabou que fizemos o gol dessa forma. Peço até, espero que não seja nada grave aí com o João Paulo, peço desculpa a ele, peço desculpa à equipe do Santos, ao Brasil, a todo mundo, ao mundo, vamos dizer assim. Acho que independente, será que se fosse eles a atitude talvez seja diferente? Eu acho que a gente não pode, nossa vida não pode ser movida naquilo que o próximo ou que quem está do outro lado tomasse alguma atitude, não. Conexão! Vai de Marcílio. O Marcílio Dias realmente pagou 1.720.000 reais de dívidas que obtiveram, existe essa palavra, né? Tiveram. Obteve em 2023. Exatamente. O Marcílio vem se reerguendo no cenário do futebol estadual, Vem aí, teve na semifinal aí, perdendo pro Brusque nesse ano dos pênaltis. E o Marcílio já pagou 1.720.000 de dívidas que teve em 2023. Conexão! A rádio de toda a família! Fernando Diniz, o ex-técnico da seleção brasileira, renovou com o tricolor carioca até o final do ano de 2025. Grande renovação. Acho que é pelo fato do atual momento do Fernando Diniz com o currículo que ele está formando pelo Fluminense. E temos, claro, sim, tem vários motivos para ele continuar no Fluminense. Sim, eu apoio essa renovação. Inclusive, falando de Fluminense, eu pedi pro Rafael soltar o áudio do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, onde teve uma reunião sobre a questão da paralisação do Campeonato Brasileiro e ele decidiu falar para a imprensa. Rafa, solta o áudio do Mário. Acho que alguém deve ter falado isso para vocês, de inversão de mando de campo também, Acho que cada clube vai fazer um estudo da sua tabela e ver no que a gente pode contribuir com os clubes do Rio Grande do Sul. A situação deles, situação muito difícil, mas eu acho que dentro daquilo que você podia fazer, respeitando a legislação, regulamento de competição, eu acho que foi bem salutar a reunião. Tem que ceder um pouquinho, presidente? O momento é de ajudar, Sim, sem dúvida alguma, Imagino que a gente nem de perto sabe a dimensão, do que eles estão vivendo, Quem está lá é que sabe, Mas uma conversa ali de alguns minutos com o presidente do Grêmio, com o presidente do Inter. O presidente do Inter saiu daqui com uma sacola levando bolas para o treino, Você imagina, nem as bolas eles conseguiram salvar no centro de treinamento. Conexão! A 2K Sports pode estar produzindo o próximo FIFA, Luiz. Olha isso. Será? Vazou algumas imagens. Porque eu lembro que na época... Deles fazendo o Erling Haaland. Quando a EA perdeu a assinatura com a FIFA para usar o nome FIFA no jogo de futebol, eu lembro que tinha que pagar uma dívida de $1 bilhão de dólares. A 2K vai poder usar, se caso comprar os direitos do game, vai poder usar o nome FIFA. Eu vou interromper aqui, mas eu não sei se você conhece aquele jogo que está sendo produzido. Qual? Não é NFL, né? NFL, jogo de futebol americano. Não é. É um jogo de futebol que estava sendo desenvolvido. Estava sendo desenvolvido pra 2K antes deles pensarem na possibilidade de comprar os direitos da FIFA. Acho que era esse, Porque o nome do jogo mudou de FIFA 23 pra EA FC 24. Ficou horrível. Porque eles perderam os direitos de usar o nome FIFA. A 2K Sports, se caso comprar, vai poder usar o nome da FIFA. Vai ter a licença, EA Sports Benecast. A rádio de toda a família. Conexão FM.
O Lakers e o Spurs são os prováveis destinos de Chris Paul na próxima temporada. O CP3, como é conhecido, não ficará em São Francisco, no Golden State Warriors, e pode se juntar ao Los Angeles Lakers, que deve ser o destino provável, já de uma amizade muito forte de muitos anos com o King LeBron James. Conexão, a rádio de toda a família. Conexão FM. Vamos com o áudio do craque e ídolo colorado D'Alessandro, que falou sobre a questão de não houver ou não rebaixamento no ano de 2024. Eu formei uma ideia sobre isso, né? O que eu acho importante, o que eu posso falar, que eu concordei muito com a paralisação, né? Até para ver a dimensão do que acontece no Rio Grande, né? Daqui a pouco as pessoas estão um pouquinho longe e não entendem muito bem o que está acontecendo, né? A coisa vai demorar para se reconstruir, vai demorar para voltar ao normal. Está muito difícil, está muito complicado, né? Lá. Então eu acho que essa atitude de se solidarizar com pelo menos os times que estão sofrendo com essa enchente foi muito boa, né? Obviamente o futebol vai ter que voltar, né? O povo gaúcho é forte, é resiliente e os clubes vão ter que passar por cima dessa também. Eu fui perguntado. Conexão FM. Após o lance em que o primeiro gol do América Mineiro saiu, o goleiro João Paulo dos Santos sofreu uma ruptura total no tendão de Aquiles e não joga mais essa temporada, o que é um problema gigante para o Santos, já que a goleiro reserva tem suas complicações e o time quer subir para a Série B como campeão, o que provavelmente acontecerá pelo Santos ser a maior equipe da história do futebol brasileiro. É verdade. Conexão. O campeão olímpico Thiago Braz está fora das Olimpíadas de Paris após ser pego no exame antidoping. E não competirá em Paris no judô pelo nosso Brasilzão. Ele usou o suco, posso afirmar. Conexão FM. Superintendente do marketing do Corinthians pediu afastamento por tempo indeterminado e nas redes sociais os torcedores do próprio Corinthians brincaram com a seguinte, abre aspas, o último que sair apaga a luz. Conexão FM. Caleri e Rafinha do São Paulo processam EA Sports em R$235 mil por direitos de imagem. No FIFA 23 ainda contém as faces licenciadas de Caleri e Rafinha. Por isso que está rolando esse processo, porque não foi pago o direito de imagem para os atletas. Conexão FM. Olha que notícia surpreendente. O pivô de 12 anos do basquete, Mohamed Daboni, já tem 2,08 metros e está no sub-18 do Barcelona, que é um dos maiores times do basquete. Retomando. Pivô de 12 anos com 2,8 de altura. Se esse cara não virar tipo um Shaquille O'Neal, imagina o tamanho do pé dessa 47. pessoa. 47. Não continuando? Eu baixei o volume, pode continuar. Ó, ele tá vindo, Desculpa. ele tá pra vir com tudo, esse cara. Ele é um moleque diferenciado pelo fato da altura tudo. também, Só saiu um pedaço. pelo fato dele ser alto. O momento, a questão dele ser alto ajuda também, né? Conexão. Paulinho não seguirá no Corinthians e pode estar indo para a Toca da Raposa. Mais um corintiano podendo se juntar ao Cruzeiro. Ou Grêmio. Exatamente. Conexão FM. Erik ten Hag será demitido do Manchester United mesmo com a conquista do título da FA Cup contra o Manchester City. E Rames Rodrigues está fora há 6 jogos pelo São Paulo.
E falando sobre São Paulo, vamos ouvir um ex-jogador de São Paulo, Nenê, que falou sobre a possibilidade da chegada de Felipe Coutinho no Vasco. Rafa, solta o áudio do Nenê. Com certeza representa uma alegria muito grande para o torcedor, um grito de esperança da torcida vascaína. E eu fico feliz que o cara que ama o Vasco, a torcida ama ele. E o Vasco precisa desse tipo de jogadores, né? Eu senti isso na pele e fico muito feliz. Tomara que dê certo aí, ele possa ajudar muito o Vasco. O técnico alemão dos Olhos Azuis, Hansi Flick, é o novo técnico do Barcelona. E a derrota para o United quebrou a sequência de Manchester City em vitórias. Guardiola voltou a perder. Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador a ser artilheiro em 4 ligas diferentes. E eu, como Ronaldete, tenho que falar essa resposta. Ronaldete? Com orgulho Sério? no coração. Sim! Ele vai pro Bayer Leverkusen? Não faz isso não. Cristiano Ronaldo joga muito. Cada lugar que ele escolher ir, acho que vai ser bem-vindo, porque ele é Cristiano Ronaldo. É como o Messi tem aquele poder, é como o Neymar tem o poder. Então eu acho que ele se adapta em qualquer lugar. Vamos ouvir um cara que já enfrentou muito o Cristiano Ronaldo, que falou que o Cristiano Ronaldo é um dos jogadores mais difíceis que ele já marcou na história. Vamos ouvir o Felipe Luiz falar sobre a situação do Gabigol, que o nosso produtor ama demais. O Gabi, sou um grande amigo dele, tenho uma relação incrível com ele, vou na casa dele, ele já veio na minha, e por mais que a nossa diferença de idade seja gigante, ele sabe da amizade que eu tenho com ele, que ele pode sempre contar comigo, e precisa de gente como a gente do lado dele, né? E obviamente que ele comete erros, como todo, errou e reconheceu o erro, que foi o mais importante. Era a única forma de que as pessoas entendessem que ele realmente fosse humilde e reconhecesse o erro, coisa que ele fez. E a partir daí eu concordo com o que o Tite fala. Trabalho em silêncio, quanto menos falar melhor, e quanto mais gol fizer melhor também. Então depende dele agora recuperar. O que ele fez é eterno, ninguém apaga, mas a forma com que essa comunhão entre ele e a torcida possa se desenvolver vai depender obviamente do comportamento dele. Então não tenho dúvida que o Fluminense marca oficialmente o retorno de Thiago Silva no dia 7 de junho, na próxima sexta-feira. Grande capitão. Jogos adiados do Brasileirão serão jogados nas datas FIFA e durante a própria Copa América. A tia Leila Pereira cedeu a Arena Barueri sem custos nenhum ao Inter. E vamos ouvir a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Para colaborar com o Sul, não é que vocês viram o tanque, eu cedi a Arena Barueri, que nós temos, não é, as minhas empresas têm a concessão, o Internacional vai jogar lá sem custo absolutamente nenhum. Tenho feito vários voos com a minha empresa aérea, levando materiais, trazendo animais, uma coisa muito bacana. A gente trouxe quase 200 animais para serem adotados aqui em São Paulo. Então, o que nós estamos pudermos fazer, vamos continuar fazendo. O que eu puder. Conexão FM. Leila Pereira mostrando um grande coração e grande ser humano que sabendo e tendo total sensibilidade em relação aos acontecimentos lá em Porto Alegre, decidiu ceder o estádio da Arena Barueri ao Internacional sem custos algum. Existe uma remota possibilidade do próximo Grenal ser no estádio Maracanã. O que empolga os torcedores pelo reconhecimento de uma das maiores rivalidades do mundo, se não a maior do Brasil. Conexão FM. Conexão. A rádio que mais cresce no litoral de Santa Catarina. Vamos com o áudio do Bruno Henrique, jogador do Internacional, que falou antes da partida contra o Belgrano.
Tivemos um pequeno problema com o áudio do Bruno Henrique, ia ficar muito alto para vocês ouvir em casa, incomodar os ouvidos dos nossos ouvintes. Então vamos com o áudio do presidente da CBF, Edinaldo, falando sobre a questão de haver ou não rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro. Do Sul, muitos falam, né, para os clubes não serem rebaixados. Como é que vocês estão tratando isso? Tem a possibilidade de repente, isso acontecer nesse Campeonato Brasileiro? Não, da parte da CBF não vai acontecer, porque rebaixamento são normas, estatuto, respeito e também a FIFA, o seu estatuto disciplinar permite que os clubes só se acessem através dos critérios eminentemente técnicos. A Conmebol também, a Lei Pelé, a Lei Geral do Esporte, Estatuto da CBF, Regulamento da CBF, portanto, é uma situação que não vai ocorrer. Conexão FM. Agora vamos com as rodadas do Campeonato Brasileiro que acontecerá a partir desse sábado amanhã. Grêmio enfrentará o Bragantino lá em Curitiba às 16 horas. Vitória contra Atlético Goianiense, sábado às 16 horas. O Fluminense receberá o Juventude no sábado às 18h30. Cuiabá contra Inter, sábado às 6h30 da tarde. Corinthians enfrentará o Botafogo no sábado também às 21 horas. O grande clássico Vasco e Flamengo, domingo às 16 horas da tarde. Atlético Mineiro receberá o Bahia no domingo às 16 horas. Criciúma contra Palmeiras, domingo às 16 horas da tarde. Já o primeiro jogo sem a presença de Hendrick no elenco. Mas que jogão que vai ser lá na cidade de Criciúma. São Paulo enfrentará o Cruzeiro, grande clássico também, no domingo às 18h30. E por último, Fortaleza contra o Atlético Paranaense, domingo às 18h30 da tarde. Agora vamos passar os resultados da Copa Sul-Americana que aconteceram no meio dessa semana. O Corinthians enfrentou o Racing do Uruguai e venceu por 3-0. O Coquimbo Unido empatou com o Bragantino por 1-1. O Inter perdeu para o Belgrano por 2-1 na Arena Barueri. O Cuiabá ganhou de 1-0 para o Lanús. Lá na Argentina, rapaz. O Fortaleza venceu o Sportivo Trindense por 2-1. O Esportivo Ameliano ganhou em casa contra o Atlético Paranaense. O Cruzeiro venceu a Universidade Católica por 1-0. Agora vamos passar para os resultados da Copa Libertadores da América. O Atlético Mineiro venceu, olha isso, de uma passada de chocolate na cara do Caracas por 4-0. O Júnior Barranquilla empatou com o já classificado Botafogo. Flamengo contra Milionários, Flamengo atropelou o carro para cima do Milionários. O Grêmio atropelou o The Strongest em Curitiba, vencendo por 4-0 o time boliviano. Fluminense ganhou contra a Alianza Lima no sufoco por 3-2. Com gol de Marcelo no último momento. Grande Marcelo. O São Paulo venceu o Tajeres Córdoba por 2-0. E o Palmeiras empatou com o São Lourenço no Allianz Parque. No último jogo de Hendrick pela equipe paulista. Conexão, a rádio de toda a família. Antes de falarmos do futebol brasileiro, vamos ouvir o técnico Dorival Júnior da seleção brasileira. Está tudo organizado, tudo equilibrado. Nós temos aí que buscarmos agora em campo, né, um equilíbrio da nossa equipe, uma regularidade. É um trabalho que ele é pautado em alguns momentos assim importantes, necessários para que encontremos assim uma equipe e que possamos encontrar também um padrão para essa equipe. Então eu acho que a Copa América nos possibilitará isso, né? Estaremos enfrentando algumas equipes que já tem naturalmente aí um conjunto, já vem apresentando um sistema já e desenvolvendo esse sistema com seus treinadores que já estão há algum tempo à frente das suas equipes. Ouvimos o treinador da seleção brasileira e eu falo em nome do Show do Esporte que o Dorival Júnior tenha boa sorte e que possa trazer o título da Copa América para o Brasil. Vamos pra cima. Esse mês agora que irá iniciar, né? Amanhã vai se iniciar um novo mês, entra junho, com muitas bênçãos, com muita graça, se Deus quiser, tanto para nossas vidas, mas quanto para o futebol. E agora vamos falar do futebol do velho continente.
porque o Chelsea, PSG e Juventus estão em busca pela contratação de Antoine Griezmann. O Chelsea estuda a possibilidade para reforçar o seu elenco nas próximas semanas. Contudo, alguns nomes vinculados ao Chelsea também estão sendo apontados em outros grandes do clube do futebol europeu. Por exemplo, Antoine Griezmann, que é um dos nomes mais cobiçados deste mercado. Isso porque Griezmann atrai o interesse não somente do Chelsea, mas também do Paris Saint-Germain, da capital parisiense, e da Juventus. A informação é que o Chelsea, do Márcio Zarques da Espanha, o francês possui uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros com o Atlético de Madrid. Griezmann se destacou anotando 16 gols e 6 assistências em 33 jogos na La Liga. Para um lado, a Juventus vê em Griezmann a solução ideal para as possíveis saídas de jogadores como Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Já no Paris Saint-Germain, a saída de Kylian Mbappé aumenta a necessidade de uma nova estrela. Luiz Henrique, técnico do PSG, deseja ter o atacante francês um pilar no projeto de reconstrução da sua equipe na próxima temporada. O Chelsea está de olho no atacante do Atlético de Madrid. Com uma equipe jovem, e os Blues precisam de um líder veterano que traga qualidade e experiência. No entanto, a possível transferência de Griezmann dependerá de seu desejo de buscar novos desafios. Até agora, ele não deu sinais claros que quer deixar o Atlético de Madrid, mas uma oferta atraente pode brilhar os seus olhos. Conexão. O Manchester United está próximo de acertar com o zagueiro holandês de elite. O Manchester United não pretende contar com o Erik ten Hag na próxima temporada. Além disso, o clube inglês quer reforçar a defesa. Tivemos um pequeno erro aqui. Gui, toca aí. Planeja corrigir as falhas defensivas. Um dos motivos da saída do treinador holandês, segundo o Todos Zarres, é que o Manchester United pegou nas negociações avançadas do Bayern de Munique. As negociações entre os dois clubes acontecem na última temporada, com esse interesse dos Red Devils, defensor holandês antigo. Mesmo com a incerteza sobre sua permanência, Ten Hag pode auxiliar na chegada do zagueiro do futebol inglês. Isso porque o holandês trabalhou com o De Ligt no Ajax, em uma campanha de destaque na Liga dos Campeões. O Manchester United está disposto a investir cerca de 50 milhões de euros para garantir a contratação do atleta. A chegada de um zagueiro com a qualidade e experiência do holandês pode ser o ponto de virada para a equipe inglesa. Uma possível transferência de De Ligt para o United tem gerado grandes expectativas entre os torcedores. Isso porque os ingleses ainda tinham concorrência dos clubes como o Paris Saint-Germain, Barcelona e de que demonstram interesse no atleta. Aumenta o meu... Conexão. Vai. Liverpool e Alisson batem o martelo e definem futuro após interesse da Arábia Saudita. Um dos clubes que estão passando por mais mudanças é o Liverpool. Após anos gloriosos sob o comando de Jürgen Klopp, os Reds anunciaram a contratação do técnico holandês Slot. Com a relação ao elenco, uma série de especulações vem tomando conta da imprensa. Um dos nomes em alta é o goleiro brasileiro Alisson, que entrou na mira da Arábia Saudita. Conforme publicou o repórter Jason Burt, do jornal Telegraph, o Al Nassr, que já conta com nomes como Cristiano Ronaldo, está de olho em Alisson. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano, o martelo já está batido. Apesar do interesse árabe, há tendência que o arqueiro é seguir no time do Liverpool. Segundo Fabrício, Alisson chegou a ser abordado pelo futebol saudita, mas as conversas não avançaram. Neste momento, tanto a diretoria do Liverpool quanto o goleiro desejam a permanência no elenco. Conexão FM. PSG demonstra interesse no zagueiro francês Konaté do Liverpool para a próxima temporada. O Paris Saint-Germain conta com a confirmação da saída do craque francês. O PSG está empenhado em reforçar seu elenco e veja nas transferências de verão com oportunidade estratégica para isso. De acordo com o jornal francês, olha o meu sotaque francês, Le Cap. O Paris Saint-Germain está de olho em Ibrahima Konaté, zagueiro do Liverpool. Embora o clube parisiense ainda não tenha feito uma abordagem oficial aos Reds, a característica de Konaté tem despertado grande interesse dentro do Paris Saint-Germain. Atualmente, o Konaté tem contrato com o Liverpool até 2026 e foi convocado pelo técnico Didier Deschamps para a Eurocopa. Nos próximos dias é esperada uma reunião entre o Liverpool e o zagueiro francês para discutir o seu futuro. Caso o PSG deseje contratar Konaté, será necessário convencer o jogador a mudar para a equipe de Paris. Um desafio que o clube está disposto a enfrentar para contar com as qualidades do francês. Conexão FM.
Partindo para o Brasil, temos notícias aqui que o ex-Grêmio Douglas Costa é procurado por novo clube e pode deixar o Fluminense. Mas já? O Fluminense pode perder Douglas Costa na próxima janela de transferência, mesmo tendo contrato até o meio de 2025. Isso porque, conforme publicado no portal RTI Sport, Douglas Costa foi procurado pelo Antalyaspor da Turquia, time que é comandado por Alex. Lembra do Alex? Nós trouxemos essa notícia semana passada aí. A fonte conta que o staff do atleta teria sido contratado no dia 26 de maio. O portal também revelou que o Fluminense vê como normal a situação e que conta com o jogador. Ainda não houve proposta oficial, mas ela pode se concretizar com a abertura da janela de transferências. A rádio de toda a família. Conexão. Sem citar o São Paulo, Calheri revela qual time ele gostaria de se aposentar. O atacante Jonathan Calheri, ídolo do São Paulo, revelou seu desejo de encerrar a carreira em um clube da sua cidade natal de Buenos Aires, na Argentina. Em entrevista à Fox Sports, o jogador de 30 anos expressou a profunda ligação que mantém com o clube onde começou sua trajetória, o All Boys. Ele compartilhou que é torcedor do All Boys e sente dívida de gratidão com o clube que o formou. Abre aspas, não tenho palavras para descrever o carinho que todos do clube me dão no dia a dia. Só tenho a agradecer a toda a torcida que cada vez aumenta mais seu carinho. Mas obviamente que no futuro voltarei ao futebol argentino e com certeza vou me aposentar no All Boys. Fecha aspas, disse o Calheri. A decisão de Calheri de planejar seu retorno ao All Boys demonstra um profundo apreço e lealdade ao clube que lançou ao cenário profissional. Para os fãs do time, o retorno de Calheri seria a realização de um sonho a um momento marcante da história do clube. Conexão. E vamos para as notícias do Cruzeiro, né? A Raposa que avança nas conversas de contratação de Caio Jorge. Caio Jorge e Santos. O Cruzeiro está de olho em alguns reforços para o seu elenco para a sequência da temporada. Após algumas conversas, o gigante mineiro conseguiu avançar em tratativas e esperar anunciar a chegada de um badalado atacante. O portal Cruzeiro Online informa que a Raposa avançou pela contratação do atacante Caio Jorge, que pertence à Juventus, que ele automaticamente está fora da equipe de Turim. O brasileiro entrou no radar do time mineiro, que tem grande interesse em contar com ele. A equipe, por exemplo, já fez uma proposta de 4,5 milhões de euros e aguarda uma resposta do time italiano para prosseguir nas tratativas. Caio vê com os bons olhos na equipe do Cruzeiro e, além dele, o Clube Celeste também tem grande interesse na contratação de Arthur Cabral e Gabriel Barbosa. Ambas as opções são para dar um upgrade no ataque, que vem sendo bastante criticado. De toda a família. Flamengo recebe proposta milionária para vender Bruno Henrique ao gigante turco. Um dos atacantes mais vitoriosos do futebol brasileiro, Bruno Henrique do Flamengo, não vive o melhor de suas fases dentro do campo. Na última semana, a imprensa turca repercutiu que o jogador era um desejo do Antalyaspor, time interessado por Douglas Costa também para a janela de transferências. Agora uma proposta parece ter sido sinalizada. Conforme apurado pelo portal RTI Sport, o time comandado por Alex teria oferecido um contrato de 4 anos ao atleta. Além disso, o salário cerca na casa de 3,6 milhões de euros por mês. Além disso, Bruno Henrique ainda terá direito a luvas de 20 milhões que seriam divididas entre o tempo de contrato, porém nada ainda parece ter adiantado. A fonte também afirma que o Flamengo não pensa em se desfazer do ídolo Bruno Henrique e também não tem interesse em volta ao futebol europeu. O jogador deseja se aposentar no rubro-negro. Antes de irmos para o momento motivacional com Guilherme Vedana, vamos soltar o áudio do Diego Ribas, falando sobre a final da UEFA Champions League. Tem mais isso pra gente conversar aqui, hein? O Vinícius Júnior definitivamente briga pela bola de ouro, na minha opinião. Agora, final de Champions, né? Final de Champions, tudo pode acontecer. O Dortmund chegou com mérito, vencendo grandes equipes nessa caminhada. Mas eu acredito que o Real Madrid jogando como vem jogando, concentrado, focado, né? Tem tudo para ser campeão e o Vini chega definitivamente aí para brigar com o melhor jogador do mundo, na minha opinião. A rádio de toda a família. Conexão FM. Amanhã, a partir das 16...
hoje, no Momento Motivacional com o Guilherme Vedana, nós vamos conversar um pouquinho sobre os desejos e anseios que nós, como seres humanos, naturalmente temos. Acho que temos que aprender que os nossos objetivos, nossos sonhos são nossos, e as pessoas que querem simplesmente destruí-los não tem esse poder. Não dê atenção devida para essas pessoas, porque a gente tem que se importar com realmente quem vale o nosso tempo, tá? E quem vale o nosso tempo é Deus e a nossa família e nossos amigos. As pessoas que vêm pelo puro prazer de destruir, que tem muitas pessoas que vêm por esse puro prazer, a gente não pode dar ouvidos a elas. A gente não pode escutar elas. Porque é elas que querem te ver pra mal. baixo. Essas pessoas que pensam que querem te destruir, pensam assim: como ousas você mudar se eu não sou capaz de mudar? Eis a questão. A pessoa que te critica, que fala mal, que fala que você não vai chegar lá, que você não vai conseguir, é o fã que vai estar lá na frente te aplaudindo. É a pessoa que vai te aplaudir 2 anos, 2 minutos, 2 horas depois. Eu sei disso porque eu vivi isso aí. Todos nós já tivemos um momento desse na vida e a gente sabe o final da história. E eu falo pra todo mundo o seguinte: não vamos escutar essas pessoas, não vamos dar moral pra essas pessoas, porque é o seguinte: o nosso tempo, ele é valioso. Amém. E o nosso tempo, como valioso nós precisamos dedicar eles a quem realmente merece: a Deus, a nossa família, aos nossos amigos, que estão sempre perto da gente para nos apoiar. Então essa pessoa que está falando mal, tentando destruir o teu sonho, não ouve ela. Ela não sabe da tua história, ela não sabe da tua trajetória, não sabe pelo que você passou e não sabe realmente quem você é. Tenha conforto, que Deus está com você, que as coisas vão acontecer. Outra palavra? Não é tempo, eu estou só falando isso aqui. Conexão, a rádio de toda a família. Conexão FM. Bom, teve o que o Gui falou, né? Se uma pessoa tá te rebaixando, se essa pessoa tá desconfiando de você, passa em cima dela. Vai pra cima. Supere qualquer coisa que vai aparecer na sua vida. Qualquer tipo de adversidade. Você é capaz. Você tem chance. Deus sabe quem é você e Ele sabe o que você tá vivendo. Ajoelhe-se, coloque os pés no chão e agradeça. Agradeça por tudo, porque Deus te ama. E é isso aí. E agora vamos falar um pouquinho de final da UEFA Champions League, que é amanhã. Conexão FM. Vamos falar de final da UEFA Champions League, porque amanhã, a partir das 16 horas, rola... 16 horas acontece o jogo mais importante da temporada, lá em Wembley Stadium, lá em Londres. Alemães e espanhóis se enfrentarão. Borussia Dortmund de Marco Reus contra o Real Madrid de Vinícius Júnior. E para isso, nós iremos fazer um bolão do show do esporte. E pro bolão do show do esporte, o Luigi vai começar dando o seu palpite. Real Madrid. Real Madrid por quanto? Como é um jogo que eu acho que vai dar um grande marco de visualizações, não que nem teve da final de França e Argentina, que é uma das transmissões que é mais assistida da história, mas pode ser uma das maiores. Eu diria que Real Madrid e Borussia amanhã vai ser bem disputado. Eu não pelo fato o Real Madrid é mais forte, tá, a gente sabe disso, mas eu acho que é pelo fato da pressão. Eu colocaria 2-1 ao Real Madrid. Rafa. Ala Madrid. Que legal, hein? Cravadinho, né? Cravado. 2-1. Eu é 3-1. Eu vou no 2-1, só que eu tô com o pé atrás no 1-0. Aí eu venho pra surpreender vocês todos. Porque eu acho 7-1 ele vai falar. Que mais do que merecido. Vinícius Júnior vai vingar o 7-1 contra o Reus. Depois de 20 anos de Borussia Dortmund,
Marco Reus fará a sua última partida com o Borussia, vencendo a final da Champions League por 2-0 o Real Madrid. O Borussia Dortmund se sagrará campeão para sagrar o final da passagem do maior ídolo da sua história por lá. Conexão! Vamos fazer o bolão então do Brasileirão. Deixa eu pegar o roteiro rapidinho. Conexão, a rádio de toda a família. Vamos falar de Vasco e Flamengo. Quem ganha, Rafa? Vasco e Flamengo 2-0. Vasco 1-0. Eu acho que Mengão, tá? Mengão 2-0 Flamengo, vamos. Eu gosto muito do Léo Jardim, defende bastante, mas acho que 2-0. Tá, vamos lá também com o jogo de São Paulo e Cruzeiro. A Raposa contra o Tricolor. O São Paulo vai vencer esse jogo por 2-0. 2-1 pro São Paulo. Como eu tenho amigos são paulinos, 1-0 São Paulo. E é isso aí, rapaz do céu. Tem Corinthians e Botafogo, tem muita coisa pra você se deliciar nesse final de semana no futebol brasileiro também. Conexão FM. Coutinho surge como possibilidade de reforço do Vasco. O que você acha disso? Pode vir, porque eu acho que, uma opinião crítica, não leve pro coração. Coutinho errou em acertar com o Barcelona para ter o status de futuro Iniesta, não existe ninguém que vai substituir o Iniesta. Ele veio para substituir o Neymar na ponta esquerda, não foi muito bem e acabou rodando de empréstimo, né? Acabou parando no Bayern de Munique. Ganhou a Champions League de 2021, mas... Chegou a parar no Aston Villa, que é o time que tem contrato vigente. Ele tá no Al Rail. Foi emprestado pro futebol Qatari. Ele pode sim sair do Al Rail, acabar o empréstimo e rescindir o contrato com o Aston Villa, como foi repercutido ali, que é a tendência, e assinar com o Gigantão. Mas eu não acho, é que o Coutinho ele tem 32 anos. Eu não colocaria ele pra voltar pro Brasil logo de cara. Sabe o que eu falo? O Felipe Coutinho, ele pode ainda jogar a próxima Copa do Mundo. Na minha opinião. Acho que dá pro Coutinho jogar a próxima Copa do Mundo. Então, torcedores do Vasco, podem preparar seus cantos, podem preparar sua festa para receber Felipe Coutinho no aeroporto Santos Dumont, porque eu cravo aqui que o Felipe Coutinho será reforço do Vasco da Gama. Coutinho tá jogando muito. Quem lembra? Conexão FM. Agora nós vamos caminhar para o fim do programa Show do Esporte, fazendo o nosso jabá, né? Vendendo nosso peixe. Vocês podem nos seguir nas redes sociais, no programa Underline Show do Esporte. Fala o teu Insta aí que eu passo o meu. Vocês podem me seguir, Vedana Underline Gui. E o meu, Luigi Underline Ribeiro Underline. E vale lembrar que amanhã nós estaremos com quem no nosso podcast? Com quem? Com quem? Com Rafael Rossetti. Nosso amado produtor fará parte do nosso podcast amanhã a partir das 2h da tarde. Chegamos aqui, dia 9 de fevereiro, sentamos nessa mesa, olhamos para esse cidadão abençoado que está na nossa frente e falava, meu Deus, esse cara ele tá fechado, mas ele deve ter cara de ser um cara gente boa, bicho. E aí, pelo desenrolar da história, foi construindo uma amizade e tamo aí. Amanhã teremos Rafael Rossetti, como diz o Galvão, na mesa do NEM Foodcast. A partir das 14h da tarde, nós estaremos com Rafael, que eu volto a repetir, o melhor e maior, em todos os sentidos, produtor do Brasil. Onde a gente for, a gente te leva, Rafa. Exatamente, Rafael. Que honra. Cara, vamos, acho que mais do que... Tem mais 3 minutos. Vamos falar, Brasil dá bem na Copa América? Passa a primeira fase? Vence a Copa América? Brasil pra vence. gente encerrar. Vence. O Brasil vence a Copa América? Segundo colocado. Ah, Rafael. Esse aí torce pra Argentina. Esse daí tem uma camisa da Argentina embaixo, quer ver? Eu só queria brincar com vocês. O Brasil é campeão da Copa América. Eu tenho um ponto de interrogação aqui pra puxar. Das seleções da América do Norte, entre Estados Unidos, Canadá e México, quem você acha que sai primeiro?
Vamos falar o que pipoca, o que fica e o que surpreende. O que surpreende, muito provavelmente pode surpreender, O Canadá? é os Estados Unidos. Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos tem 2 ou 3 jogadores ali, tem o Timothy Weah, Christian Best. Pulisic, o Reina, são bons jogadores, mas não o suficiente para conquistar o título. Sim. O México fica porque o México tem um estilo de futebol muito parecido com o latino-americano, e o Canadá é quem vai sair rapidamente. Eu diria a mesma coisa, eu coloco eles no mesmo lugar do pódio. Essa foi a nossa análise da Interessante. Copa América. Gostei muito. E a gente se vê na próxima Fala sexta. disso, Gui, você sabia que... Sabe qual é a nacionalidade Cuidado. que o cara já nasce encanador? Ai, que não sei Não. o que, não sei o que. Mexicano. Meu Deus. E com isso, nós nos veremos na próxima sexta-feira, a partir das 22 horas, aqui na Rádio Conexão, com mais um programa Show do Esporte. Ó, nova ideia de quadro. Piadas com Rafita. Anedotas Piadas do Rafa. sem graças do Rafa. Vamos Eu fazer. ia adorar fazer, eu faço. A partir da semana que vem, então, teremos as anedotas ruins do Rafael, que ele já faz fora do estúdio, né? verdade. Ele já faz Ixi. essas piadas horrorosas É verdade. e nós vamos trazer isso pro programa, um momento de humor do nosso programa. Então é com isso que a gente se vê na próxima sexta-feira, a partir das 10 horas. Muito obrigado pela sua presença, Luiz Ribeiro. Gui, Rafa, fiquem com Deus. A todos os ouvintes, fiquem com Deus também. Que Deus abençoe a vida de cada um esse final de semana e a próxima semana que irá se iniciar. E Rafa, sempre é um prazer ter você conosco na bancada. Um beijo, uma boa noite. Cuidem-se. Abraço. Conexão FM.